Kang tá vindo pra arregaçar no CM. Se você não leva a fé que isso vai acontecer, vai por mim, galera. Kang, o Conquistador, é um dos vilões mais badass dos quadrinhos, mais casca-grossa, de verdade. A Marvel tá homenageando os 60 anos dos Vingadores agora nas revistas. E adivinha quem que é o grande antagonista dessa minissérie agora? Kang. Guerra através do Tempo é a saga que eu tô trazendo no canal aqui pra vocês. O vilão, ele tá tentando destruir os Vingadores no início da carreira deles. Naquela época das revistas lá atrás, com aquele traço de desenho antigo. Tá muito legal ver isso. O grupo ainda é inexperiente pra caramba, sabe? Não sabe trabalhar em conjunto ainda. Ainda paga mico pra caramba. De verdade, mico. Ainda apanha pra inimigo vagabundo. E aí? Será que o Kang vai vencer aquele grupo dos Vingadores? Será que os Vingadores não vão sobreviver para se tornar o maior grupo do planeta? Esse é o terceiro capítulo dessa minissérie e hoje vai ter Sindri arregaçando e Vespa muito louca. Se prepara! Inestrantes, Peter aqui! Setembro de 1963. Não foi a data que eu nasci, não. Foi um pouquinho depois, né? Foi essa a data da capa da revista The Avengers número 1. 60 anos atrás, galera. Pô, é muita coisa, né? Foi nessa data que o Stan Lee e o Jack Kirby juntaram os maiores heróis que a Marvel tinha na época e colocaram todos eles na mesma equipe. Fantástico isso. A formação original qual era? Tinha lá o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, Vespa e Homem-Formiga. Hulk saiu fora na edição 3 e o Capitão América apareceu, né? Substituiu praticamente. Essa é a escalação clássica dos Vingadores. E qual é a ideia da Marvel? A ideia da Marvel nesse momento é fazer um tributo para essa fase. Aquela fase de 60 anos atrás. Era uma época mais simples, com histórias mais inocentes, sabe? Vilões bizarros, aqueles conflitos megalomaníacos, mas era mais fácil a leitura, digamos assim. Mais cartoon, entende? Mais Popeye. Era mais ou menos isso. Os Vingadores ainda tinham atritos entre eles. Existia isso. Né? Eles não estavam se conhecendo naquele momento. A Vespa só queria saber de namorar, arrastava a asa pra cima de todo mundo. O que é isso, né? Thor se achava a última bolacha do pacote, era exatamente isso. O Steve Rogers estava deslocadaço, pô, tipo, tinha acabado de ser descongelado, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas esses caras cresceram e se tornaram a maior equipe da Terra. Quer dizer, isso se o Kang deixar. Ele voltou agora pro passado e vai tentar desfazer a equipe. Bora pro terceiro capítulo das aventuras muito loucas dessa turminha da pesada, os Vingadores. Mas antes da gente entrar nessa saga de novo, capricha nesse like, vai ser bom pra caramba. Você metralhar esse like, eu falo pra vocês. Aqui as sagas acontecem, você nem tá lendo quadrinhos se não quiser. Só acompanhar que você vai saber de tudo que tá acontecendo. Canônico, pra chegar no cinema, pô, manjar de tudo. Obrigado por isso, vamos lá. Resumão, vamos lá. O Kang, ele mandou um robô Hulk destruir os Vingadores. Era um robô em formato do Hulk. Não funcionou. Aí os Vingadores tentaram viajar no tempo pra pegar o Kang de cacete, mas não conseguiram. Por acidente, Sindri, o rei dos anões, foi transportado pra Terra e começou a quebrar tudo. Esse anão é nervoso demais. Sindri surrou os Vingadores e tá com o martelo do Thor na mão. Né? Ele que forjou o martelo, então ele consegue empunhar. É desse ponto que a gente continua agora. O Sindri segue mandando um esculacho atrás do outro. Tipo, vai passando cerol. Ele praticamente manda real. Thor fede. Ele falou isso. Foi assim que o Rei dos Anões descobriu que o Thor mexeu na máquina que trouxe o maluco pra Terra. Pô, não tem desodorante e asga? É isso mesmo que ele quis dizer? O Rei dos Anões arregaça um prédio e os Vingadores têm que impedir que o negócio desabe. O prédio não pode cair. Thor fica sozinho no X1 contra o Sindri. Já tá vergonhoso isso, pra falar a verdade, tá vergonhoso. O Sindri surrou os Vingadores, roubou o Mjolnir e ainda chamou o Thor de fedorento. Que fase, galera, falei pra vocês, a situação é crítica. Mas chega um ponto que não dá mais. Thor toma uma martelada no queixo e pistola de vez. Chega! O Deus Trovão agarra o cabo do Mjolnir e faz uma disputa de vontade com o Sindri. Quem é o verdadeiro dono do martelo? O anão que forjou a arma que deu vida pro metal? Ou o Deus Asgardiano pra quem Odin deu o martelo? Os dois ficam ali, travados, um tempão, segurando o Mjolnir, né? Até que a verdade aparece. Um relâmpago divino desce dos céus e frita Sindri. A cena é épica. Thor manda real pro Rei dos Anões. Mjolnir é meu, agora e pra sempre. Porra, a galera é bom demais. Mexeu com o cara errado. Ele é o deus do trovão, cacete. Porra, tava na hora, né? Os Vingadores se juntam pra dar cabo do Sindri. Só que o vilão não tá derrotado ainda. O Rei dos Anões, ele abre um buraco no chão e escapa, igual minhoca, ok? Aí o maluco vai abrindo passagem para as profundezas da Terra e o caminho vai se fechando atrás dele. Ele vai cavando, se fechando atrás dele. Os Vingadores não conseguem ir atrás e o Sindri acaba fugindo mesmo. Não teve outro jeito. Agora, pausa rápida aqui para essa frase da Vespa. Eu tô dizendo para vocês, essa mulher tinha fogo nessa época. Tava, rapaz, tava subindo pelas paredes, vocês vão ver. A Janet Van Dyne diz o seguinte pro Thor, abre aspas, ele deve ter simplesmente derretido quando ele olhou para você, assim como eu faço. Rapaz... Ninguém segura essa mulher, olha isso, cara. Ela manda essa na cara do Thor, na frente do namorado.
O Hank Pym tá ali, galera, ouvindo tudo, é namorado dela. O Hank Pym só não usa chapéu de touro nessa época dos Vingadores. Por quê? Ninguém cai nas indiretas da Vespa, senão tava lá com o chapéuzão de touro. Enfim, voltando pra história. Cadê o Kang? Não é Vingadores versus Kang o tema central, Pedro? Pois é. O Kang tá no futuro distante, buscando descobrir qual foi o ponto no tempo em que os Vingadores estiveram mais fracos. Então ele tá lá no futuro esperando encontrar esse momento exato pra atacar. Ele sabe a história, ele sabe qual foi o momento exato onde os Vingadores estiveram mais fracos. Sindri vai provocar isso. O Rei dos Anões cava tanto que vai parar no reino dos Homens-Lava. Sim, Homens-Lava. Eu falei pra vocês que essa minissérie é uma homenagem à época das histórias mais absurdas da Marvel. Os Homens-Lava instantaneamente se curvam diante da majestade do Rei dos Anões. Eles percebem que o maluco é um rei, entende? Viram um rei e começa a se curvar. Eles se tornam servos do vilão. Sindri já era casca grossa antes, e agora tem um exército. Aí, os Vingadores estão de boa na mansão lá, né, beleza? Discutindo o que fazer, quando o Sindri ataca na porta deles. Sai um jorro de lava do chão. É o começo da invasão dos Homens-Lava. É a hora de outro momento épico. Capitão América surfando na lava em cima do próprio escudo pra conseguir salvar um cara que tava passando. E aí, em seguida, o Thor convoca uma chuva e uma tormenta e petrifica a lava. Salvar o dia? Ainda não. Agora é hora de encarar o exército de Sindri. O bagulho volta a ficar nervoso pra caramba. Os Vingadores voltam a cortar um dobrado pro inimigo fraco. Um punhado de Homens-Lava consegue conter o Thor, por exemplo. É nessa que o Deus Trovão leva pior de novo. Sindri surge e toma o Mjolnir das mãos dele. De novo. Aí o Rei dos Anões manda ameaça. Ele só vai devolver o martelo quando Thor der um jeito dele voltar pro Reino dos Anões, em Nidavellir. A situação piora de vez quando um repórter tira foto do Deus Trovão de cara no chão, sem martelo. A humilhação vai parar na capa do Clarim Diário. O martelo cai. É esse, cara. Esse é o ponto mais baixo da carreira dos Vingadores. Chegamos. No futuro distante, o Kang encontra esse jornal e decide atacar. O Kang vê essa manchete no futuro. Solta as palavras do Kang, editor. Esse será o momento perfeito. Sem seu herói mais poderoso, sem sua maior arma. Fecha aspas. O Kisuko vai ferver de vez no próximo capítulo. É óbvio que eu vou continuar acompanhando isso com vocês. E parabéns, adiantado aí pros 60 anos de Vingadores. Os caras merecem demais, galera. Agora comenta aqui embaixo. Qual foi a melhor história dos Vingadores que você já viu? Pode ser filme, quadrinhos, jogo, animação, tudo faz. Valendo, valendo nos comentários. Lembrando, a continuação tá vindo semana que vem. Aguardem. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Pra quê? Pra quando sair a continuação de Guerra entre Vingadores e Kang, você receber a notificação pra você vir aqui assistir o próximo capítulo, que é o 4. Já vou gravar. Espero você, mas tem que estar com a notificação. Valeu, galera. Fui!